Bom dia a todos. Tem que tirar o seu som. Peço desculpas aí. Está dando um eco. Gostaria de agradecer a presença de todos. E especialmente a presença do amigo Tarcísio Teixeira. Eu gostaria, de, antes de mais nada, avisar todos os participantes que a reunião está sendo gravada, né? E para nós, a alegria, sociedade civil sem fins lucrativos, ela foi fundada em 2002 com o objetivo de oferecer às pessoas físicas e jurídicas a disseminação e a capacitação através do conhecimento, por meio de fomento, parcerias no ensino, pesquisa. Nasceu de fruto da vida acadêmica minha, quando comecei na Universidade Complutense de Madrid, depois na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois foi capitaneada pela minha amiga, então, sócia, doutora Patrícia Ayub, que hoje é uma das grandes responsáveis pela Universidade Estadual de Londrina. E é com essa alegria que nós gostaríamos de deixar claro o apoio institucional, né, e importante desse evento, do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, da Faculdade Teológica Sul-Americana, da Valentim Turismo e do Escritório Graça Advogados. Também especial apoio na divulgação da Associação Paranaense de Supermercados, a APRAS, e a Associação Comercial e Industrial de Cambé, a SIC, né? Importante destacar que toda a renda desse evento, através dos patrocínios, né, ela será destinada à missão Casa Verde, é uma casa de acolhimento que atende às demandas de pessoas em risco social na região aqui de Londrina e norte do Paraná. Se quiser conhecer mais a respeito do projeto, @missão Casa Verde. Né? Para nós é uma alegria. Bom, importante falar um pouco do professor Tarcísio Teixeira, mas aí é um londrinense de coração, paulista, né, mas que escolheu Londrina, hoje professor da nossa querida Universidade Estadual de Londrina. Ele é especializado em proteção de dados, né, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo, pela USP, em Direito Empresarial, e é autor de vários livros, dentre eles a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada, Proteção de Dados, Fundamentos Jurídicos, Comércio Eletrônico, Direito Empresarial Sistematizado. Né? Aí na tela nós já temos a parte dos livros dele, né? E então eu gostaria de dar a palavra, no primeiro momento, para o doutor Tarcísio Teixeira, depois esclarecer que serão abertas perguntas. Peço a todos que, quem puder, já se preparando para escrever, porque nós já temos algumas perguntas que formulamos, né, para apresentar, e o nosso tempo, a expectativa do tempo é finalizar às 10h20. Então, eu gostaria de vou até antecipar a palavra ao professor Tarcísio. Peço a todos manterem os microfones desligados e agradeço enormemente a presença. Nós já estamos com 45 pessoas. Gostaria de agradecer a todos a presença nesse evento que o objetivo tão somente é de expandir o conhecimento jurídico e para aqueles que realmente têm intenção de um tema essencialmente importante, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com a palavra, o professor Tarcísio Teixeira. Bom dia, João. Bom dia a todos. Então, vamos direto ao ponto, né? Então,
Eu preparei alguns slides aqui para nós trabalharmos nessa manhã, e vou passar pelos primeiros aqui de forma um tanto quanto rápida, porque eu não vim aqui para falar do texto da lei em si, tá? Então, vocês podem ver que eu coloquei só uma estrutura da lei, só para vocês compreenderem o que é que está chegando aqui no Brasil em matéria de proteção de dados. Então, é uma lei de 2018, há um impasse se ela entra em vigor agora em agosto ou não. Ela, atualmente, por força de uma medida provisória, está com a sua vigência suspensa para o ano que vem, porém, essa medida provisória, ela tem chances, e muitas chances de não serem aprovadas, porque foi aprovada uma lei há um mês atrás pelo próprio Congresso e sancionada pela Presidência da República, mantendo a vigência da lei agora para agosto e ficando para o ano que vem apenas a parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu dividi a estrutura da lei aqui nesses dois slides, então, só para uma visão panorâmica do assunto, já que a ideia aqui é trazer uma abordagem mais do ponto de vista empresarial, o que as empresas efetivamente precisam saber a respeito da LGPD, pelo menos a parte mais relevante que mais toca às empresas. Então, do que nós estamos falando, né? Quando nós pensamos em proteção de dados, nós estamos pensando no que, efetivamente? Né? O que é um dado? Será que a minha empresa trabalha com dados? Será que a Lei Geral de Proteção de Dados é algo que me afeta o dia a dia da minha empresa? Então, toda informação que diz respeito a uma pessoa física que esteja catalogada numa empresa é um dado pessoal. Aí se você pensar, mas eu não trabalho com pessoa física, a minha empresa só trabalha com pessoa jurídica. Mas se a sua empresa tem funcionários, os dados dos funcionários são dados pessoais. E esses dados estão albergados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vai alcançar a sua empresa. Eu faço negócios só com empresas, é empresa, mas na hora de cadastrar o seu parceiro comercial, o seu prestador de serviço, o seu cliente, se tiver alguma informação, nome de sócio, nome de administrador, nome do gerente, nome do responsável, nome do entregador, ou o número do RG, ou o endereço dele, enfim, é um dado pessoal, a sua empresa vai ter que se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, o dado pessoal é qualquer informação de uma pessoa física que possa identificá-la diretamente, como, por exemplo, o número do RG, do CPF, ou uma informação que possa levar à identificação dessa pessoa, como, por exemplo, a data de nascimento ou o endereço, né? Bom, o que é tratamento de dados e aonde a empresa na qual você é gestor, na qual você é sócio, deve se atentar e saber se você está praticando tratamento de dados já ou se vai praticar, e por isso tem que se adaptar à lei. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que tratamento de dados é qualquer operação relacionada com coleta de dados, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, enfim, tem um rolzinho aí para vocês observarem, né? Não é o caso de eu ficar lendo todo ele, mas o que eu queria destacar é o seguinte: esse rol da lei, ele não é taxativo, ou seja, ele é um rol exemplificativo. Significa dizer que mesmo que você trabalhe um dado e a forma como você trabalha esse dado das pessoas não se enquadre em uma dessas palavrinhas que está no slide, ainda assim você está trabalhando com dados pessoais. Por quê? Porque esse rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. E a lei se preocupou com isso para ela não se tornar obsoleta muito rapidamente. Se ela fechasse as hipóteses, tão logo as inovações criassem novos mecanismos de trabalhar com dados, a lei se tornaria obsoleta e poderia não alcançar algumas atividades. Então, o legislador procurou deixar bem aberto para que a lei possa ter uma vigência e um alcance o maior tempo possível. Bom, a quais empresas a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica? A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a qualquer empresa que opere tanto fisicamente, materialmente, como digitalmente.
Então, por exemplo, uma empresa de e-commerce, aplica-se a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Um supermercado que opera fisicamente, que só tem lojas físicas, a Lei Geral de Proteção de Dados alcança esse supermercado? Sim. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, diferente do que alguns possam imaginar, ela não é só para e-commerce, ela é para qualquer tipo de atividade empresarial que colete ao menos uma informação de uma pessoa, que seja o número do CPF dela, isso já é dado pessoal, a empresa tem que se adaptar à legislação de proteção de dados. Bom, esta lei, ela implica em uma série de deveres para as empresas, mas ela também tem algumas questões que a gente pode ser, que nós podemos ver como benefícios para as leis, para as empresas, mas falaremos disso mais ao final. Mas, enquanto deveres para as empresas, a lei atribui a ela uma série de questões que ela precisa informar os titulares dos dados. Quem são os titulares dos dados? São os clientes, são os prestadores de serviço, se tiver dado de pessoa física, são os funcionários e colaboradores. Então, as empresas precisam informar ao titular desse dado todos os direitos que lhes são atribuídos pela própria lei. Então, a lei tem alguns dispositivos que dão direitos a esse titular e diz que a própria empresa tem que informar o titular desses direitos. Como, por exemplo, é um direito do titular pedir para a empresa confirmar se ela tem dados dele ou não. Ele pode ter amplo acesso a esses dados, pode pedir para corrigir esses dados, pode pedir para eliminar esses dados. Ele pode pedir para transferir esses dados para outras empresas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um histórico médico no laboratório, em que eu faço exames de sangue, de glicemia há anos. Eu tenho o direito de pedir que essas informações sejam transferidas para um outro laboratório, onde eu vá começar a fazer os exames ali, e ele possa ter todo esse histórico. Eu posso pedir revogação, se eu dei o meu consentimento, para que os dados fossem tratados pela empresa, eu posso revogar o consentimento. É claro que pedir a eliminação dos dados para uma empresa e revogar o consentimento não é uma coisa assim, aperta um botão e a empresa tem que sumir com os meus dados. Não é tão simples assim. A lei tem algumas ferramentas que possibilitam as empresas permanecerem com os dados das pessoas, mas é preciso que isso seja trabalhado juridicamente por meio de contratos, formulários, termos de uso, política de privacidade, enfim, há instrumentos jurídicos para que a empresa possa, aspas, se blindar e também não fique totalmente suscetível a uma pessoa dizer, olha, eu não quero mais que meu dado conste no seu banco aí de informações, às vezes você já até passou o dado para um parceiro comercial, enfim. Então, essas são questões que a lei permite que a empresa trabalhe e retenha o dado em certos cenários, mas para isso é preciso, então, haver um certo trabalho jurídico, uma consultoria jurídica para que isso possa se concretizar. Bom, a lei ainda traz uma série de outras questões que são direitos dos titulares, como, por exemplo, o titular tem que ser informado para que o dado dele precisa ser coletado. Por exemplo, um supermercado, ele coleta o CPF do comprador ali para uma política de desconto, enfim, ou por qualquer outra razão. Tem que informar para a pessoa por que está sendo cadastrado o seu CPF. Tem que dizer por quanto tempo será realizado o tratamento de dados, qual é a forma que esse tratamento de dados vai seguir, né, qual é a maneira que ele vai acontecer. É preciso haver a identificação do controlador. Controlador eu já vou falar quem é daqui a pouco, mas basicamente é a própria empresa que trabalha com os dados, ou a empresa que coleta os dados e vai passar para uma outra pessoa, uma outra empresa trabalhar esses dados, tá? Então, por exemplo, no caso, estou usando supermercado, mas poderia ser qualquer outro varejista ou qualquer outro tipo de segmento. Então, a empresa tem que informar para aquela pessoa, cliente, prestador, ou no caso, até o funcionário, quem é ela, qual é a sua identificação, então, nome empresarial, número do CNPJ, informações de contato, então, telefone, e-mail, redes sociais, etc., tá? Tem que informar se esse dado vai ser repartido, vai ser franqueado, vai ser repassado para outras empresas. E veja, você tem que informar para o titular quais são as suas responsabilidades, tá? Que são as responsabilidades dos agentes, que estão na lei,
Só que você precisa informar para o seu cliente, para o titular de dado, qual é o nível de responsabilidade que você tem perante ele. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Bom, a lei, ela traz algumas figuras jurídicas, tá? Então, ela fala, por exemplo, de controlador. Quem é o controlador para efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados? É a empresa que toma as decisões sobre dados pessoais. Então, a empresa decidiu instituir um plano de desconto para clientes. Então, isso é feito mediante a coleta de CPF, ou de nome e número de RG, enfim. É a empresa que toma as decisões de como e quais dados pessoais ela precisa, por exemplo, dos seus clientes, ou se fosse o caso dos seus colaboradores. Então, para efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados, controlador é a empresa que toma decisões do que fazer e quais dados pessoais ela quer coletar. Já o operador, ele é uma pessoa que, cumprindo determinações do controlador, é ele que realiza o tratamento de dados na prática. Então, esse operador pode ser um funcionário da própria empresa, tá? Por exemplo, o gerente do departamento jurídico ou o gerente do departamento de tecnologia, que é o mais comum. Isso no âmbito de pessoa física, funcionário da empresa. Porém, esse operador também pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um prestador de serviço. Então, o comerciante, ele pode contratar uma empresa, que vai ser chamada operadora, e essa operadora vai realizar o tratamento de dados. Ou vai armazenar os dados, ou vai criar perfis, enfim, os dados serão trabalhados por esse operador, tá? Então, esses são os agentes de dados, e esses são os agentes de dados que têm responsabilidades perante os titulares de dados, sejam funcionários, sejam clientes, sejam parceiros, enfim. Só que tem uma terceira figura na lei, que é o chamado encarregado de dados. Esse encarregado de dados, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ele é indicado pelo controlador, tá? Para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, que é a empresa, e os titulares de dados, entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai funcionar como se fosse uma agência reguladora, como se fosse a Anatel, a ANEEL, a ANS, enfim, essas agências que regulam certos segmentos empresariais. Então, a ANPD, ela tem, entre outras atribuições, instituir novas regras para a proteção de dados, ao regulamentar a própria lei de proteção de dados, e ela também tem a atribuição, vai ter a atribuição de verificar as reclamações dos titulares de dados e, sendo procedentes, aplicar sanções às empresas que não cumprirem a lei. Por exemplo, estabelecer multas, essas multas podem chegar até 50 milhões de reais por infração, tá? E aí essa multa também pode variar de acordo com o faturamento da empresa anual, pode chegar também a 2% do faturamento anual da empresa, tá? Então, esse encarregado de dados, ele também pode ser uma pessoa interna da empresa, um funcionário, ou pode ser uma empresa prestadora de serviço. Então, aí vai depender da estrutura da empresa para verificar o que é melhor. O adequado é que o encarregado seja uma empresa prestadora de serviço, para que ele tenha uma postura mais isenta na relação entre controlador e titulares de dados, entre controlador e Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Esse encarregado de dados, na Europa, ele precisa ter conhecimentos jurídicos e conhecimentos tecnológicos, tá? No Brasil, não há essa exigência. Então, teoricamente, qualquer pessoa, em qualquer nível de formação, poderia ser encarregado de dados. Mas não é o que o mercado está exigindo, tá? O mercado está exigindo que os encarregados tenham uma formação mínima, tenham um conhecimento mínimo jurídico e ou tecnológico, tá? Voltando um pouquinho aqui para as responsabilidades, né? Então, a lei diz que as responsabilidades perante qualquer problema que ocorra com o titular de dados, essa responsabilidade primária é do controlador, ou seja, é da empresa. Então, esse controlador, a lei diz que ele precisa manter registro
de tudo o que acontece na sua empresa em matéria de dado. Então, como esse dado entra na empresa, como esse dado é arquivado, como esse dado transita na empresa, porque o dado pode transitar por meio de um formulário impresso, ele pode transitar por meio de uma coleta via site, ele pode transitar por meio de e-mails, enfim, como que ele entra na empresa, como ele transita na empresa, quais são as pessoas da empresa que podem acessar esse dado, que podem alterar esse dado, que podem deletar esse dado, como esse dado é registrado, armazenado, quando esse dado vai ser eliminado. Então, a lei exige que o controlador mantenha registro de todos os dados, sejam dados físicos ou dados digitais, ok? E qualquer problema que afete o dado, ou que afete de alguma forma a vida da pessoa titular do dado, o responsável é o controlador. Tá? Então, a lei instituiu ao controlador uma responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade parecida com a do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o produto tem defeito, o fabricante ele é responsável, independentemente se ele teve culpa no processo de fabricação ou não, independentemente se ele teve culpa de como o produto foi transportado ou não. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se houve algum problema com o meu dado, então, por exemplo, o meu dado vazou da empresa por meio de um funcionário que tirou uma foto da tela, por meio de um funcionário da empresa que, por qualquer razão, perdeu o notebook que tinha dados dos clientes, ou por uma invasão de hacker ou coisa assim, independentemente da razão, o controlador é responsável por qualquer problema envolvendo dado pessoal de um titular, tá? Existem algumas situações em que o controlador, ele é responsável junto com o operador. O operador, teoricamente, ele tem algum nível de subordinação ao controlador, ou porque é funcionário do controlador, ou porque é uma empresa prestadora de serviço. Então, em algumas hipóteses, o operador pode responder em solidariedade com o controlador, tá? Sobretudo quando ele não cumpre a legislação, esse operador, ou não cumprem as determinações legais do controlador. Então, neste caso, ele pode ser responsabilizado solidariamente, mas a responsabilidade primária é da empresa. Então, a empresa é totalmente responsável por qualquer questão que envolva o dado do titular. Ela só não vai ser responsabilizada nestas três hipóteses. Então, se ela provar que ela não realizou tratamento de dados, se ela provar que mesmo tendo realizado tratamento de dados, não há nenhuma violação à lei, ou seja, ela cumpre a legislação à risca, ou se ela comprovar que houve uma culpa exclusiva do titular de dado ou de terceiro. O que significa culpa exclusiva? Por que está destacado? Porque não é culpa concorrente, tá? A culpa concorrente, ou seja, o titular de dado teve um pouco de culpa e a empresa também teve mais um pouco de culpa. Isso não exclui a responsabilidade da empresa, tá? Isso pode diminuir o valor da indenização que a empresa tem a pagar, tá? Se a culpa for de titular e da empresa. Agora, para não haver responsabilidade, a culpa teria que ser exclusivamente do titular. Por exemplo, o titular dos dados, ele fez negócio com você, porém ele deixou um pendrive numa praça de alimentação do shopping center, esqueceu. E aí, alguém acessou os dados dele que estão naquele pendrive, e ele está alegando que os dados dele foram violados em razão de negócios que foram feitos com você. Só que, veja, você, empresa, vai ter que provar que aquele dano não surgiu do seu tratamento de dados, que surgiu em razão de uma culpa, de uma negligência dele ao deixar o pendrive numa praça de alimentação. Para dizer o seguinte, é praticamente impossível a empresa fazer essa prova. É muito difícil, né? É a mesma coisa, culpa de terceiro. Por exemplo, alguém invadiu meu servidor, né? Ou um próprio colaborador meu, ou um ex-funcionário meu, ele acessou o dado e divulgou o dado, ou antes de sair, ele imprimiu relatórios e depois vazou esses relatórios. Isso não é culpa exclusiva de terceiro, porque funcionários ou ex-funcionários não é considerado terceiro para efeitos de responsabilidade civil. E também invasão de hacker não é culpa exclusiva de terceiro. Embora o hacker seja um terceiro, quando um hacker invade o seu servidor, isso é considerado culpa concorrente, ou seja, o seu servidor tinha alguma brecha.
Então, por mais que não haja uma tecnologia 100% segura, a lei quer que as empresas mantenham o máximo de segurança possível. E quando eu falo o máximo de segurança possível, não é só tecnologicamente, só do ponto de vista informático, é de qualquer ponto de vista, porque tem empresas que não trabalham com tecnologia. Por exemplo, uma loja de carros, às vezes ela faz tudo manualmente, contratos impressos ali no computador que são arquivados em pastas físicas, formulários físicos, só que você tem que adotar um sistema de segurança para minimizar ao máximo a chance desses dados vazarem, sob pena de você ser responsabilizado por isso. Então, veja só, as empresas, à luz da legislação, quanto a dados, elas são as responsáveis por qualquer problema que ocorra com o dado pessoal. A questão é, se o dado pessoal do cliente, ele teve algum problema em razão de um outro negócio que esse cliente fez, mas ele está alegando que o problema se deu no tratamento de dados feito pela sua empresa, a sua empresa, para se afastar da responsabilidade, vai ter que provar que ele está mentindo, ou que aquele problema que ele teve não se deu em razão de vazamento do seu banco de dados. É uma prova muito difícil, quando não praticamente impossível. Por isso que o ideal é a prevenção, né? Então, já vou encerrando aqui minha exposição. O ideal é a prevenção. Então, como nós vimos, a lei, ela implica em uma série de riscos para as empresas, porém, as empresas que têm uma postura preventiva, elas são premiadas pela lei. Então, a lei diz que as empresas que atuam de boa fé, que não são reincidentes, ou seja, a empresa a todo momento tem problemas com vazamento de dados, né? Se for a primeira vez, enfim, se a empresa se mantiver atualizada conforme exige a lei, tá? Então, se a empresa adotar um sistema de compliance, o que é compliance? É conformidade. Se a empresa adotar um sistema em que os seus mecanismos jurídicos, os seus contratos, formulários, termos de uso, políticas de privacidade, enfim, estão de acordo com a lei, se os seus processos internos administrativos seguem uma metodologia de preservação, de segurança nos dados, se ela adota mecanismos de segurança quanto a esses dados, seja do ponto de vista da tecnologia da informação, seja do ponto de vista físico, então a lei ela também tem um caráter premial para essas empresas que procuram manter-se adaptadas ao que diz a própria legislação, né? Então, adotando um sistema de boas práticas e também fazendo o melhor possível e o que estiver disponível de acordo com o seu porte, faturamento, o que estiver disponível no mercado para que você possa, então, deixar os dados dos seus clientes, colaboradores, o mais seguro possível, tá? Agora, e o custo, né? Então, veja, a lei está me estabelecendo algumas exigências, né? Então, entre nós aqui temos contadores, temos advogados, administradores, gestores, pessoas de outras áreas. Então, quando uma lei vem e estabelece algumas exigências, a primeira coisa que vem à mente é o custo. Tem custo para você se adaptar à lei? Depende, né? Por quê? Porque eventualmente, você até poderia repassar esse custo e em algum momento você provavelmente vai repassar esse custo para o seu preço, né? Então, a empresa, ela visa lucro, então, na medida em que ela tem um custo um pouco maior, ela vai ter que, de alguma forma, repassar isso para o seu preço. Porém, esse custo, ele também pode ser visto como um investimento. E por que eu digo como um investimento? Porque algumas empresas estão saindo na frente e colocando como uma estratégia de marketing a seguinte mensagem: olha, venha fazer negócio comigo, que comigo os seus dados estão preservados, os seus dados estão em segurança. Nós seguimos as recomendações da lei. Então, na verdade, você tem dois tipos de empresa hoje. As empresas que não se adaptaram à Lei Geral de Proteção de Dados e as empresas que já se adaptaram ou estão em processo de adaptação. As pessoas, hoje, elas têm um nível de informação muito maior do que há 20, 30 anos. E as pessoas
físicas, clientes, prestadores, funcionários, enfim, elas estão atentas em relação aos seus dados. Então, elas começam a cobrar das empresas que vendem produtos, serviços, qual é a política que você tem para tratar e para preservar meu dado, né? E mais, hoje, qualquer coisa faz com que as pessoas cheguem a um reclame aqui, ou às redes sociais, ou ao PROCON, ou à Justiça, ao Ministério Público, e reclamem da sua empresa. Então, veja, se você não preservar a sua empresa, se você não preservar a imagem da sua empresa, e não ver a legislação de proteção de dados como uma oportunidade de investimento para você sair na frente, ao invés de você se manter no mercado, e até crescer no mercado, o que vai acontecer é que você pode perder credibilidade, e você pode ter dificuldade de se manter, ou provavelmente vai perder mercado, vai perder clientes para os seus concorrentes. Então, hoje, as pessoas estão muito empoderadas nos seus direitos, e a expectativa é que, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, infelizmente, muitas pessoas com comportamentos oportunísticos vão se aproveitar desse nível de responsabilidade das empresas para, por exemplo, ajuizarem ações pedindo dano moral, dizendo que o seu dado foi violado a partir daquela empresa, e caberá à empresa provar que aquilo não é verdade. E se a empresa não conseguir provar que aquilo não é verdade, a empresa vai responder por isso e vai ter que pagar indenizações injustas. Então, é possível tomar o máximo de cautela possível, e é possível também atender a legislação com eficiência, né? A legislação tem uma série de exigências para as empresas? Sim, tem, mas é possível fazer isso com uma certa eficiência, como, por exemplo, contadores. Contadores podem atender os seus clientes de forma mais burocrática e lenta, ou de forma mais eficiente. Advogados podem atender seus clientes de forma mais burocrática e lenta, ou com mais eficiência. E assim, consultores, enfim, toda a profissão permite, de alguma forma, você atuar de uma maneira mais ou menos eficiente. Bom, aqui eu coloquei uma referência bibliográfica, que depois o pessoal da organização do evento, se for o caso, pode disponibilizar aos participantes. Então, eu libero tranquilamente para que todos possam ter acesso, tá? E, se precisarem de alguma coisa também, eu fico à disposição dos senhores pelos canais de comunicação, enfim. Então, acho que, por hora, João, eu vou encerrando essa minha primeira parte aqui da fala e fico à disposição do pessoal. Obrigado, Tarcísio. Nós já temos aí duas perguntas feitas pela Eliane Volpato, pelo Geraldo Boniviale, do Locatelli Advogados, mas, como eu disse antecipadamente, eu tenho algumas perguntas formuladas e gostaria de pedir a você licença para iniciar. Licença a você e a todos, né? O Tarcísio, qual é o seu posicionamento, ser o posicionamento estratégico aí das empresas, qual é a sua visão sobre posicionamento estratégico das empresas frente agora à vigência aí da LGPD, né? Porque, como você disse bem, nós temos agora já a vigência do PL, que foi transformado agora em lei recentemente, então é bem provável que a MP ela perca a sua eficácia, né? Então, independentemente da sua aplicabilidade das multas, né, que muitos... Mas qual é o posicionamento que cada empresa, você falou muito bem a respeito da imagem, entre outros, mas você poderia dar de uma maneira sucinta, né, a respeito? Claro. João, bom, a questão das multas e a Autoridade Nacional de Dados, isso sim, então é certo, vai ficar para o ano que vem. O restante da lei que é incógnita, se começa agora em agosto ou não, e a chance maior é que comece. Então, como falava há pouco, então você pode ver a lei de duas formas, como um custo, né, ou como um investimento. Você pode ver a lei como um entrave ou como uma estratégia. Porque hoje todos os segmentos empresariais têm muita concorrência.
seja na advocacia, seja no varejo, seja na indústria, enfim, na prestação de serviço como um todo. Então, sempre tem muita concorrência. E nós estamos, enquanto agentes de mercado, as empresas, sobretudo, estão sempre disputando clientes. Então, você tem uma oportunidade de sair na frente quanto ao seu concorrente para demonstrar de forma transparência ao mercado e aos seus clientes e potenciais clientes que você está de acordo com a legislação e procura cumprir a legislação, de modo que você pode mostrar para o seu cliente que contratar com você é um benefício. Porque, veja, se eu vendo computador, independente de eu ter loja física ou loja digital. Se eu vendo computador e o meu concorrente vende o mesmo computador pelo mesmo preço, pelas mesmas formas de pagamento, o que me diferencia do meu concorrente se não for a confiança, se não for a credibilidade? E a credibilidade agora passa por um adequado tratamento de dados, tá? Então, as empresas podem fazer do limão uma limonada, né? Perfeitamente. Aí nós podemos aí já o porquê então se adaptar ao dispositivo da LGPD. Quer dizer, você já deu a resposta aqui na segunda pergunta minha, eu acho que aqui já foi atendido. Agora, a terceira pergunta, quer dizer, como se adaptar? É possível fazer internamente ou você precisa contratar uma consultoria especializada? Qual é a sua visão a respeito disso, Tarcísio? João, é possível você, a empresa, enfim, né, as empresas se adaptarem de duas formas. Ela pode ter um time interno ou ela pode contratar uma consultoria especializada, tá? Se ela optar por ter um time interno, então ela vai ter que formar uma equipe, ou vai ter que contratar funcionários para fazer isso, ou ela vai deslocar pessoas das suas equipes, então pessoas do jurídico, da área de TI, da área de gestão de processos, para formar um comitê, enfim, uma equipe para tratar da implementação da LGPD internamente, ou ela contrata uma consultoria, e essa consultoria, teoricamente, existem consultorias que fazem isso do ponto de vista jurídico, existem consultorias que fazem isso do ponto de vista tecnológico, existem consultorias que fazem isso do ponto de vista gerencial, administrativo, existem consultorias que fazem isso em todas as frentes, que fazem isso do ponto de vista jurídico, tecnológico e administrativo. Em tese, você contratar uma consultoria especializada é menos custoso, mais rápido e menos arriscado. Por quê? Porque essa consultoria especializada só faz isso. O seu time interno provavelmente vai ter que ter uma formação, vai ter que fazer cursos sobre isso, vai ter que receber treinamento, enfim, porque é uma questão relativamente nova, né? Por exemplo, os advogados, em boa medida, os advogados ainda não sabem o que é proteção de dados, ou sabem muito pouco. O pessoal de TI, do ponto de vista jurídico, a mesma coisa. Então, você tem esses dois caminhos, mas, teoricamente, quando você terceiriza isso para uma consultoria especializada, você diminui os riscos de ficar patinando, errando, teoricamente tem um custo menor, e você vai direto ao ponto, porque, teoricamente, é uma empresa que tem uma equipe já especializada, que trabalha focada em compliance, em conformidade, em Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. A proposta da lei menciona órgão de proteção do consumidor. O papel do PROCON vai ter alguma mudança, especialmente no que tange à fiscalização ou eventuais penalidades, na sua visão? A expectativa é que o PROCON passe a receber mais reclamações do que ele recebe hoje, porque hoje, basicamente, o PROCON recebe reclamações de problemas com produtos e problemas com serviços, tipo telefonia, plano de saúde, etc. E agora, ele vai poder receber reclamações de qualquer questão que envolva um dado de uma pessoa. Então, uma pessoa que tem uma informação lá na internet, que ela disse que não foi ela que postou, que aquilo vazou de uma empresa na qual ela fez negócio, o PROCON vai receber essa reclamação. E o PROCON, na sua atuação, quanto mais reclamações ele recebe da mesma empresa, mais leva ele a instituir penalidades. E as penalidades do PROCON não são para o ano que vem. As penalidades do PROCON, elas não estão relacionadas com as penalidades da Autoridade Nacional
de proteção de dados. São outras penalidades previstas em outras normas que podem ser aplicadas. Desde já aplicadas, né? Exatamente. Só que, veja, o problema maior das empresas não será o PROCON. A meu juízo, o problema maior das empresas vai ser as reclamações. A NPD. Não, a NPD sim para o ano que vem, mas o problema maior das empresas vai ser redes sociais e Reclame Aqui. Porque hoje a imagem das empresas está muito atrelada ao que se fala em redes sociais e Reclame Aqui ou órgãos equivalentes, vamos chamar o Reclame Aqui de órgão, tá? O Reclame Aqui tem uma potência, às vezes, maior do que a própria imprensa, tá? Então, processos judiciais, reclamações no Ministério Público, PROCON, não vão ter o mesmo efeito do que queixas em redes sociais, Reclame Aqui e equivalentes quanto à imagem da empresa. Tá. Lembrando como fazer perguntas, no canto direito da tela tem lá, enviar mensagem para todos, tá? Pode enviar, quem tiver dúvida, só escrever no canto direito da tela. Tarcísio, como é que você vê a aplicação da LGPD nas relações B2B? Bom, relação B2B é empresa-empresa, né? É empresa que só faz negócio com outra empresa. Então, por exemplo, uma indústria que compra matéria-prima de uma outra empresa, que compra equipamentos de uma outra empresa, ou uma indústria que vende para uma rede atacadista, né? Então, ou uma indústria que vende para uma rede varejista. Então, é relação empresa-empresa. Veja, se na relação empresa-empresa você não trabalhar com nenhum nome de uma pessoa física, nenhum endereço de uma pessoa física, nenhum e-mail de pessoa física, teoricamente não tem lei geral de proteção de dados, mas não é o caso. Nas relações entre empresas, sempre há algum dado, seja de colaborador, seja de administrador, de sócio. Então, se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E outra coisa, hoje os negócios são feitos de forma amarradas e sincronizadas. Então, hoje, por exemplo, você compra do varejista, mas o varejista, em um sistema online, aciona o distribuidor ou o fabricante para o fabricante mandar esse produto ao comprador. Então, ou seja, mesmo na relação empresa-empresa, sempre trafega algum tipo de dado, inclusive dados de clientes. Então, essas relações, esses contratos, esses processos administrativos, a tecnologia envolvida vai ter que ser adequada conforme a Lei Geral de Proteção de Dados também. Ótimo. Na relação do consumidor versus empresa e LGPD, existe a possibilidade de inversão do ônus da prova, na sua visão? Essa pergunta é importantíssima, e inclusive a lei fala de forma clara. Então, o titular de dado que se achar prejudicado por qualquer razão, porque o dado dele vazou ou porque ele recebeu uma ligação indesejada, então, por exemplo, ele foi num hospital, foi atendido pelo SUS ou pagou particular, no dia seguinte ele recebe uma ligação vendendo plano de saúde para ele vai acionar o hospital. E para o hospital dizer, não, mas o seu telefone não vazou daqui, o seu telefone não saiu daqui de dentro. O hospital, ele vai ter contra ele a inversão do ônus da prova. Ou seja, não é a pessoa que tem que provar que o hospital errou, é o hospital que tem que provar que ele não errou e que a pessoa está mentindo. Então, a inversão do ônus da prova é prevista na lei e esse é o grande calcanhar de Aquiles das empresas. Ou seja, a empresa ela tem que evitar processos judiciais, porque se houver processos judiciais, o ônus da prova fica para ela. Ela tem que provar que a pessoa está mentindo ou que aquela situação que a pessoa alega não está acontecendo. No caso das empresas, frente aí à LGPD, sócios, acionistas ou administradores, você vê possibilidade de risco em caso de desconsideração de personalidade jurídica? João, essa pergunta também é muito importante, porque para quem não é da área jurídica, desconsideração da personalidade jurídica significa os sócios ou administradores pagarem com seus bens pessoais particulares pelas dívidas da empresa. Então, teoricamente, a empresa responde pelos deveres dela, tá? Não são sócios.
desconsideração da personalidade jurídica, pode sim o patrimônio pessoal de sócios, acionistas e administradores serem afetados. Por quê? O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ele é aplicado quando? Não só quando a empresa não tem patrimônio, né, como, por exemplo, na Justiça do Trabalho, mas quando a empresa comete alguma irregularidade ou alguma fraude. E, de repente, você, por não atender à Lei Geral de Proteção de Dados ou por algum trâmite interno, você pode ser considerado, esse ato pode ser considerado uma fraude, uma violação à lei, e por força disso, pode acontecer sim a desconsideração da personalidade jurídica em prejuízo de sócios, acionistas e administradores. Ou seja, de repente, essas pessoas podem ter seus patrimônios pessoais, particulares, afetados por condenações judiciais na relação de proteção de dados. Por isso que é preciso se adaptar e se blindar o quanto antes e da melhor forma possível para evitar esses problemas, que não são problemas novos, porém recebem uma nova roupagem agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aproveitando isso, né, a sua colocação sobre as pequenas e médias empresas, qual a importância delas também sobre a LGPD, e se, na sua visão, as empresas morrerão em razão dessa nova circunstância? Olha, a lei, ela alcança todas as empresas, tá? Pequenas, médias, grandes, enfim, multinacionais que operem no Brasil. Agora, algumas empresas provavelmente vão morrer, sim, né? Aquelas empresas que resistirem a se adaptar à lei, elas vão morrer. Como foi no passado, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, algumas empresas insistiram em não respeitar os prazos de garantia, etc. Com o tempo, os clientes vão ficando desgostosos, vão deixando de recomendar, de fazer novos negócios com aquela empresa, e aquelas empresas foram naufragando, né? Então, sim, muito provavelmente, algumas ou muitas empresas morrerão, né? E, em compensação, muitas empresas crescerão, sobretudo aquelas que saírem na frente. Só para você ter ideia, saiu uma estatística semana passada ou retrasada que no Brasil surge uma loja virtual por minuto. Por quê? Porque as pessoas estão tentando, por força da Covid e outras razões, tentando inovar, tentando vender, tentando levar seus produtos e serviços para as pessoas, e quem tiver credibilidade, quem tiver menos abalo à sua reputação, tende a crescer, tende a prosperar, e o contrário também é verdadeiro, né? Quanto maior a sua reputação for prejudicada, maior a chance de você naufragar. Perfeito. E, em razão da própria LGPD, você acha que vai haver um empoderamento dos consumidores frente às empresas aí? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que, fazendo um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as pessoas foram tendo ciência do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas foram se empoderando, né? Em se colocar diante das empresas. Olha, eu tenho o direito que você troque esse produto com defeito, eu tenho o direito que você atenda a essa garantia, enfim, seja na Justiça, seja no PROCON. E hoje, veja, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, na época a gente não tinha internet, tá? Hoje as pessoas estão muito mais informadas, as informações circulam de forma muito mais rápida, né, muito mais constante. Então, a sensação, até pelo que aconteceu na Europa, porque a nossa lei é uma cópia da lei europeia. A lei europeia é de 2016 e está valendo lá desde 2018. Então, as pessoas se empoderaram muito, porque a lei dá muitos direitos às pessoas, né? Principalmente direitos frente às empresas que não cumprem a legislação de proteção de dados. Eu tenho mais 3 perguntas, mas eu vou, em homenagem a Eliane e ao Geraldo, iniciar as próximas aqui. A Eliane Bavaresco Volpato, ela gostaria de saber se as hipóteses, gostaria de saber sobre as hipóteses em que é necessário o consentimento do usuário quando o dado é coletado pela administração pública, por exemplo, uma ouvidoria. Tá. Bom, a lei, ela tem 10 bases legais. O que são bases legais? São as hipóteses pelas quais o tratamento de dados pode ser realizado. Então, o consentimento é uma delas, tá? Para tratamento de saúde é uma outra. E
para fins de poder público, vamos assim dizer, é uma outra possibilidade, tá? Agora, quando pensa-se em ouvidoria, então não é necessariamente uma coleta de dados para uma política pública, que essa seria uma hipótese de tratamento de dados que não precisaria do consentimento, mas como a ouvidoria é para atender uma particularidade da pessoa, então eu acho recomendável, sim, que haja o consentimento, tá? Acho recomendável. Agora, essa questão do consentimento é algo que precisa ser olhado muito caso a caso, com detalhe, e não dá para dar nenhuma resposta precisa, tá? Por quê? Muitas empresas, elas estão imaginando que, tendo o consentimento dos clientes ou dos seus funcionários, os dados podem ser tratados e está tudo certo. E não é bem assim. Mesmo com o consentimento, há uma série de providências que a empresa precisa tomar perante os titulares de dados, sejam clientes ou funcionários. E eu vou dizer para você que consentimento, do ponto de vista empresarial, pode ser um problema. Às vezes é melhor a empresa pensar numa outra base legal para coletar e tratar dados, como, por exemplo, do legítimo interesse, tá? O legítimo interesse significa a empresa, ela pode trabalhar com aqueles dados. Por quê? Porque é do interesse dela prestar serviço ou vender produtos para aquela empresa. É claro, isso vai ter que ter uma justificativa jurídica, etc., que o assessor jurídico vai lhe auxiliar nisso, vai auxiliar a sua empresa nisso, mas para dizer o seguinte, o consentimento, ao contrário do que muitas empresas pensam, e às vezes até alguns advogados, ele não é a solução para todos os casos. Ao contrário, ele pode ser um grande problema. Por quê? Porque a lei fala que quem dá consentimento pode revogar o consentimento a qualquer momento. Então, se você tem uma base de dados, toda ela formada em consentimento dos seus clientes, se esses clientes revogarem seus consentimentos, a sua base de dados como fica? Tá? Então, tem que olhar muito concretamente, caso a caso, e não é possível dar nenhuma resposta assim, taxativa de forma geral. Agora a pergunta do Geraldo Boneviale, do escritório Locatelli Advogados, é se existe algum certificado que ateste que a empresa tomou as medidas preventivas necessárias conforme a LGPD. João, é o seguinte, no Brasil, a legislação é nova, porém já existem selos de certificação para dizer que aquela empresa está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Esses selos, eu estou chamando de selos, né, mas são certificações, são feitas por consultorias, tá? Essa consultoria, então, vai verificar se juridicamente, administrativamente, tecnologicamente, a sua empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, e se estiver adequada, essa empresa, então, outorga para você esse selo, e você pode usar esse selo pelo período do contrato. É feito revisões periodicamente, por exemplo, a cada 6 meses, a empresa envia um auditor para verificar se o processo de conformidade continua, pode ser anual, então esse selo vai ser usado pelo período que você manter a sua conformidade. É importante, se me permita aí, complementar que conhecer a certificadora, né, saber da sua credibilidade, obviamente, para verificar justamente se ela dá essa atribuição de, na constância do contrato, ela manter essa análise da conformidade, né, Tarcísio? Sim, e veja só, quando a gente fala em selo de certificação, em proteção de dados, não é só em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é em relação também às futuras normas que virão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as normas instituídas pela ISO, tá? Então, já existem normas da ISO para efeitos de conformidade, e existem outras normas no ordenamento jurídico brasileiro que cuidam de privacidade de dados. Então, a conformidade não é só em relação a essa lei, é em relação a toda uma sistemática normativa.
Ok. Em operações de marketplace, há algum cuidado adicional num eventual vazamento? E como fica essa relação? Marketplace são essas plataformas online em que você tem uma série de produtos ali que você pode comprar e dependendo do produto que você escolher, vai ser um parceiro, né, uma empresa parceira daquele marketplace que vai te entregar. Então, existem vários casos, né, a gente poderia citar aqui Mercado Livre, Americanas, enfim, existem vários marketplaces grandes aqui no Brasil, então você compra no site do Mercado Livre, mas quem vai te entregar é uma outra empresa parceira do Mercado Livre. Então, sem dúvida, a LGPD se aplica totalmente, né, porque, veja, o dado do cliente, ele trafega... O dado do cliente, ele trafega na plataforma do comerciante, do Mercado Livre, no caso, da Americanas, enfim, e ele chega para o entregador, para o vendedor, para o produtor daquela mercadoria. Então, sem dúvida, essa relação jurídica, essa relação tecnológica é totalmente passível de aplicação e conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados. No caso em que a empresa não tiver culpa, ou seja, ela foi vítima de invasão, você, no meu ponto de vista, até já respondeu isso com muita propriedade na sua apresentação, mas como é que fica a responsabilidade, o Tarcísio? Teoricamente, a empresa é responsável mesmo que haja algum problema, seja por invasão de hacker, seja por um funcionário que violou o dado, passando esse dado para frente, tirando uma foto da tela, ou por relatórios, ou por e-mail, a empresa é responsável. Porém, se ela conseguir comprovar que ela adotou todas as medidas possíveis e disponíveis do mercado, e claro, que eram possíveis dela comprar, por óbvio, né? A gente não está pensando de uma pequena empresa comprar uma tecnologia que um banco compra. A lei fala que deve ser levado em conta o porte da empresa, né? Na implementação da LGPD. Então, embora isso não seja considerada culpa exclusiva de terceiro, pode, eventualmente, um juiz considerar que, olha, isso é um fortuito externo, como se diz juridicamente, né? Ou seja, a empresa fez tudo o que ela podia, então, mesmo assim, aconteceu o vazamento. Então, pode ser que algum juiz considere uma culpa exclusiva de terceiro, mas a tendência é que os juízes não considerem isso. Porém, se você tiver que pagar algum tipo de indenização, isso pode ser atenuado. Como é que tem sido a reação das empresas nesse cenário atual da conformidade da lei, enfim, diante de todo esse quadro aí que nós estamos aí enfrentando? Como é que você tem visto essa reação das empresas? Olha, empresas como, por exemplo, Cielo, Apple, elas estão passando a exigir dos seus parceiros que eles estejam em conformidade com a legislação de proteção de dados. Então, por exemplo, eu quero usar a Cielo. Então, a Cielo passa a exigir que você esteja em conformidade. Eu quero vender meu aplicativo lá na loja da Apple. A Apple passa a exigir que você esteja em conformidade. Porque, veja só, se houver um problema de vazamento de dados num aplicativo que você comprou da Apple, você vai buscar a responsabilidade em quem? Contra a Apple, contra o aplicativo ou contra os dois? Então, a Apple, seja qualquer outra empresa que comercializa aplicativos, ela quer se blindar, ela quer evitar aborrecimentos, quer evitar ações, dano à sua imagem. Então, o próprio mercado começa a exigir, uma empresa exigir da outra que ela esteja em conformidade. Então, por exemplo, a minha empresa está em conformidade, só que, de repente, tem uma empresa que presta serviço para mim que não está. De repente, aquela empresa que presta serviço para mim pode abalar a minha reputação, tá? Então, só para vocês terem ideia, aqui no Brasil, as empresas multinacionais ou empresas que exportam ou importam, essas saíram na frente na sua adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque as empresas lá de fora já têm essa política, porque já tem legislação, e passaram a exigir das empresas internamente.
Agora, empresas que operam só no cenário nacional, que não operam no exterior, que são grandes empresas, como elas sabem que isso é inevitável, e a lei foi aprovada no Congresso em 2018, elas já vêm fazendo o processo de conformidade. Algumas já implementaram totalmente, outras estão finalizando, tá? E algumas ainda estão amadurecendo a ideia, né? Então, existem vários cenários aqui no Brasil, tá? Mas a tendência é que o mercado seja o grande ditador, vamos assim dizer, de conformidade. Olha, sua empresa está em conformidade? Deixa eu ver, qual é o selo que você tem? Ah, não está em conformidade? Não faço um negócio com você, porque se eventualmente você tiver algum problema, isso pode, de alguma forma, afetar a credibilidade, a imagem da minha empresa. Bom, nós temos aqui uma pergunta do Márcio Correia, obrigado, superintendente aqui do Sismepar, e que também é um grande parceiro nosso, o Sindicato dos Supermercados do Paraná. A LGPD se aplica quando se elabora um cadastro de empresa a partir da compilação de dados públicos obtidos de cadastro do Sintegra, Receita Federal e Simples? Sim, sim. Se nesse grupo de dados vier nome de pessoa física, ou número de RG, ou número de CPF, enfim, vier qualquer dado que está relacionado a uma pessoa física, mesmo que você captou esse dado não diretamente do titular do dado, não foi ele que te forneceu, você captou isso em outra base de dados, sim. A própria captação de dados por si só, que é o chamamento, ou compartilhamento, isso já é uma hipótese de suscetibilidade de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Aqui o Instituto da Família, FTSA, recebe inúmeras ligações oferecendo empréstimos consignados de bancos e financiadoras. Ao serem indagados como conseguiram meu contato, dizem que tem convênio com o INSS. Há como acionar, denunciar o ocorrido devido à venda dos meus contatos, sendo uma organização pública? Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é clara, ela se aplica à iniciativa privada e ao poder público, tá? Então, o poder público também tem que cuidar e zelar, porque senão ele é responsável, sim, pelo vazamento de dados. Então, nesse caso, a pessoa que estiver sendo prejudicada por receber ligações, vendendo empréstimo consignado, plano de saúde ou qualquer outra coisa, que é o que acontece, né? Nessa troca de vazamento de dados, ela pode acionar tanto a empresa que está ligando para ela, como a empresa onde ela forneceu o dado, por exemplo, se for no hospital, né, que eu dei a hipótese agora, aí o hospital vai ter que provar que ele não tem culpa, que o dado não saiu dali, enfim. Legal. A Tati Pellissier, embora eu acho que você já falou, mas é importante destacar, é uma MEI, né, microempresa individual, é preciso contratar um serviço para cuidar de dados, uma vez que, em geral, ela é pequena? Sim. A empresa, independente do porte dela, ela tem que dar um tratamento de dados conforme a legislação estabelece. Por óbvio que, sendo uma MEI e um volume de negócios menores, o custo que ela vai ter com isso é muito, muito pequeno também. O custo normalmente é proporcional ao tamanho da empresa. Isso é importante destacar. Aqui o Turco, em uma loja de varejo para emissão de nota fiscal do Paraná, de quem seria a responsabilidade? Quando ele emite, eu acho que... Vamos ver se eu consigo destrinchar melhor essa pergunta. Será que ele está dizendo o seguinte, olha, eu coletei CPF, nome, etc., para emitir a nota fiscal, né? Ok. Creio que é isso. Se você está emitindo a nota fiscal direto... CPF na nota, é isso mesmo, foi isso que ele falou, exatamente. Se você está emitindo a nota fiscal direto no site lá da Receita Estadual ou da Receita Municipal, e você não fica com esse dado, eu acho que a sua preocupação é menor. Mas não é o que ocorre na prática, né? Muitas vezes a empresa, ela imprime a nota lá no site da prefeitura, mas ela também fica com essas informações no seu servidor. E aí o cuidado com esses dados segue toda a sistemática que nós estamos falando. Perfeito. Boa colocação. O Ademir Lamenza,
Pergunta se, apesar da proteção que já existe, como é que fica o caso de plágio em trabalhos escolares? Antes de responder essa, só um complemento na pergunta anterior. Por exemplo, você pega só o CPF do cliente. Então, eu faço um cadastro do cliente só com o CPF, porque a partir do CPF eu dou bônus para ele, dou desconto, enfim. Isso por si só já implica numa conformidade conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora, o professor Ademir, grande Ademir, ele está perguntando sobre plágio em trabalhos escolares, é isso? Isso. Veja, se nesses trabalhos escolares constar dado de pessoas, né, isso daí, sem dúvida, fica também sob o crivo, sob o manto da Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza. Mas isso quase não acontece, professor Tarcísio? Quase não acontece. Imagino. Bom, meus caros ouvintes, primeiro eu queria agradecer muito a presença de todos. Nós chegamos aí a quase 65 pessoas. É uma alegria. Nós temos ainda tempo, tá? Nós colocamos aí para finalizar 10h20, então eu gostaria de abrir a palavra, né, para qualquer um se manifestar, né? Só pedir aí para se manifestar e fica aberta, né? Nós temos ainda 15 minutos, 14 minutos nesse momento, para a gente finalizar a apresentação, né? Alguém quiser se manifestar, quiser, ao invés de escrever, se manifestar, está aberta a palavra aí. Se não, você gostaria, por favor, Tarcísio, então gostaria de você fazer suas considerações finais. Tá bom. Bom. Opa, peraí, já, por favor. O Ademir. Graça, obrigado. Tarcísio, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, além do plágio aí. Como é que fica duas coisas, Tarcísio? O caso do CRM, onde o fornecedor tem todos os dados do cliente, nessa disponibilidade ou vazar por algum motivo de um hacker ou coisa que valha, essa empresa ela é culpada por isso ainda, pela não proteção direta dos dados? Essa é uma coisa. A outra coisa que eu quero perguntar é o seguinte, Tarcísio. Quando a empresa ela coloca toda essa identificação na embalagem do produto que ela está mandando, quando a pessoa descarta essa embalagem, tudo isso aí vai para o lixo. E quando alguém acessa isso aí, de quem é a responsabilidade? É do cara que comprou ou é da empresa? Ademir, bom dia. É bom revê-lo, meu caro. Eu e o Ademir nos conhecemos de longa data, embora já há alguns anos que a gente não se vê, né? Acho que quase que 10 anos que a gente não se vê. Sim. E o Ademir, ele é professor universitário em administração de empresas, por isso que ele falou em CRM. CRM, para quem não sabe, é basicamente um sistema de gestão de dados dos clientes, né? O Ademir pode me corrigir se eu estiver cometendo alguma gafe. É Conselho Regional de Medicina, né, Tarcísio? Vamos deixar claro, né, Ademir? Graça, não, só para esclarecer, essa é uma sigla em inglês, né? Customer Relationship Management. Sim, sim. O relacionamento do cliente. Exato. Isso é muito bom. Se os dados vazaram desse sistema, independente de ter acontecido com quem captou o dado ou com o parceiro comercial, o prestador que trabalha com esses dados, a responsabilidade pode ser, inclusive, solidária, tá? A lei, porque, nesse caso, ambas as empresas são consideradas controladoras para efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. E, sendo assim, a lei fala claramente que elas podem ser responsabilizadas solidariamente. Então, o prejudicado pode acionar uma ou outra ou as duas, tá? Okay. Agora, em relação à embalagem, essa pergunta do Ademir vai para o meu livro, tá, Ademir? Essa livro. Porque, veja só, o meu pai, quando ele recebe uma correspondência, o Ademir conheceu meu pai, salvo engano. O meu pai, quando ele recebe uma correspondência, ele pica
aonde no envelope vem os dados dele, ele pica, e ele faz isso desde que eu me entendo por gente. E quando eu morava com meu pai, que eu colocava o envelope direto no saco do lixo, ele ia lá e rasgava o envelope que tinha os meus dados pessoais, e ele faz isso até hoje. Agora, veja, eu recebi um envelope, uma embalagem qualquer, coloquei no lixo, e eu não tive essa cautela do meu pai, tá? É culpa exclusiva da vítima. Então, se esses dados foram captados de uma embalagem do lixo, é culpa exclusiva da vítima. Então, a vítima ela tem que tomar algumas cautelas. Só que o problema é que a empresa vai ter que provar essa culpa exclusiva da vítima, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa comprou um iogurte e ela armazenou esse iogurte e depois de um tempo ela tomou esse iogurte e passou mal. Então, ela acionou a empresa de iogurte, dizendo que o iogurte fez ela passar mal, pedindo dano moral, etc. A empresa não tinha como provar que aquela pessoa fez alguma coisa errada com o iogurte, né? Ou que, de repente, não foi o iogurte o problema, de repente foi um remédio que ela tomou, alguma outra coisa. Só que no dia da audiência, essa pessoa, ela simplesmente confessa para o juiz, olha, eu comprei o iogurte no supermercado, só que eu não tenho geladeira, eu armazeno ele debaixo da pia, que é fresquinho. Veja, armazenar debaixo da pia é um produto que precisa ser refrigerado, isso é culpa exclusiva da vítima, porque na embalagem estava dizendo que tem que ser refrigerado a tantos graus. Compreende o que eu estou dizendo? Então, existe sim possibilidade de culpa exclusiva da vítima, e essa é uma das hipóteses. A questão é que a empresa vai ter que provar. Muito bom. Ainda temos 9 minutos, está aberta a palavra ainda. Muito obrigado, professor Ademir, pela palavra. Prazer em conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Igualmente. Muito prazer. Eu e o Tarcísio, nós somos velhos amigos, que nem ele falou, e é um grande amigo ele, um caro amigo ele. Ele é muito no meu coração. Ele. Muito bom, isso é muito bom saber, né? Que bom. Tem alguma pergunta a mais? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta. Tá, pois não. Tem mais perguntas também escritas. Tá. Pode fazer, por gentileza. Só se apresente. A Denise, conheço ela de longa data. Denise, se puder aparecer sua câmera, por gentileza. Tá certo, peraí. Do lado direito. Isso, ok. Professor, eu queria saber quais são, assim, de forma sucinta, as etapas que envolvem uma implantação. Como se inicia, né, esse processo de conformidade? E também, depois, eu gostaria de saber da figura do DPO, né? Essas duas perguntas que eu tenho um pouco mais de dúvida. Tá bom. Você poderia falar sobre elas para mim? Denise, obrigado. Obrigado, Denise. Obrigado por suas questões. Então, vamos lá. Eu só não Pode sei apagar a sua câmera aí, Denise. Fique à vontade. Isso. Eu só não sei se vai dar para ser tão sucinto, mas eu vou tentar. Porque a primeira pergunta ela é muito complexa, né? Então, quais são as etapas para uma empresa fazer a implantação da legislação de proteção de dados? Bom, são várias etapas, e essas etapas podem ser menores ou maiores, a depender do tamanho da empresa, a depender do segmento em que ela opera e a depender do tamanho da quantidade de dados que ela trabalha e a variedade desses dados. Mas de forma sintética e tentando generalizar, como que é feito a primeira etapa? É o que se chama de mapeamento de dados. Então, o consultor entra na empresa e ele vai olhar como que esses dados chegam na empresa. É o que a gente chama de diagnóstico. Então, como esses dados chegam na empresa, como são armazenados, como são transitados, como são eliminados. Então, é feito um laudo prévio dos problemas que, eventualmente, essa empresa pode ter na forma pela qual ela vem utilizando os dados. Então, é feito um laudo prévio. Ok. A partir desse laudo prévio, é eleita algumas pessoas da própria empresa interna
para fazer uma entrevista com o consultor. Então, o consultor vai querer compreender na entranha da empresa como que os dados, de fato, são operacionalizados. Então, é feito entrevistas com algumas pessoas-chave, tá, da empresa. A partir disso, começa a implementação em si. Então, por exemplo, do ponto de vista jurídico, vai ser revisado todos os contratos que a empresa tem. Contratos com funcionários, contratos com clientes, contratos com prestadores, contratos com fornecedores, se a empresa tem site, os termos de uso, política de privacidade, se a empresa usa formulários, os dizeres dos formulários. Por quê? Porque a LGPD traz uma série de exigências que precisam constar desses formulários, sites, contratos, etc. Então, tudo isso vai ser revisto. Segundo, vai ser revisto os processos internos. Então, é a parte do professor Ademir, é a parte interna da empresa, a parte do ponto de vista administrativo, né? Então, ou seja, como os processos acontecem na empresa, interna e externamente, para verificar quais são os problemas que podem acontecer e como isso pode ser ajustado. Por exemplo, RH. Aquela história dos currículos dos candidatos ficar sobre a mesa de alguém que trabalha no departamento de recursos humanos, isso do ponto de vista da LGPD é um perigo. Então, você tem que ter uma forma mais adequada de administrar o currículo desses candidatos. Porque, detalhe, se o dado vazar de um candidato, a LGPD também se aplica. Então, veja só, ele não é seu cliente, ele não é seu funcionário, ele simplesmente mandou um currículo para você, por e-mail, pelo correio, pelo LinkedIn, seja lá o que for. Se o dado vazou, ele tem direito de te acionar, tá? Depois, vai ser revista a tecnologia que você usa no armazenamento, captação de dados. Veja, quando eu falo de tecnologia, não é só tecnologia da informação, é a técnica que você usa. Porque pode ser que a sua técnica seja uma técnica física, só com base em formulários, enfim, com base em anotações. Então, vai ser revisto isso. Se for o caso, vai ser recomendado ajustes nessa tecnologia que você tem. Às vezes, o ajuste é mínimo. Às vezes, você tem uma tecnologia que já tem a segurança necessária. Às vezes, é uma questão de ajuste, às vezes, é uma questão de postura, às vezes, é uma questão de limitar quais funcionários podem ou não ter acesso, ou quais funcionários podem ou não alterar o dado. Bom, feito isso, a empresa de consultoria fornece um laudo técnico. O que é o laudo técnico? É um relatório final de conclusão, dizendo como a empresa estava e como ela está agora, e atestando, então, que ela está em conformidade com a legislação de proteção de dados. Tá? Então, essa foi a primeira das perguntas da Denise. Ainda tem a segunda. Tem tempo, João? Não, eu vou até peço depois, até porque você vai ter tempo, como você, dentro disso nós temos muito tempo e ela é prata da casa, você tem tempo para responder, eu vou só pedir para você, para eu fazer as outras, para a gente ter tempo. Eu peço desculpas à doutora Denise, mas só pedir a Ellen Lastra, ela pergunta se existe algum curso de treinamento hoje de formação de auditores, LGPD, ou se já existe, se puder responder rapidamente. Essa é a primeira pergunta. A segunda é do Diego, com relação às empresas sediadas no estrangeiro, com banco de dados de consumidores brasileiros, se ela também fica sujeita à LGPD, tá? E essas são as duas últimas perguntas aí, depois os agradecimentos que eu farei ao final. Tá. Então, comecei de trás para frente. A questão de estrangeiros, empresas estrangeiras. Se tiver alguma atuação no Brasil, mesmo que não tenha sede no Brasil, mas vende para brasileiros, capta dados no Brasil, ou seu banco de dados é administrado aqui no Brasil, enfim, aplica-se a LGPD. Tá? A LGPD prevê isso perfeitamente. Com relação ao DPO, ou encarregado de proteção de dados, que eu falei rapidamente na exposição com os slides, veja, como eu disse, na Europa, exige-se que ele tenha formação, tenha conhecimentos jurídicos ou de tecnologia da informação. No Brasil não há essa exigência, mas sim, no Brasil há instituições que dão cursos
de formação e encarregado de dados. Então, esse encarregado de dados, como eu disse, e aí eu já estou respondendo parcialmente a pergunta da Denise, ele pode ser interno, a empresa pode nomear alguém internamente como encarregado de dados, desde que, obviamente, ele tenha qualificação, formação para tanto, ou pode nomear um terceiro. Esse terceiro pode ser pessoa física ou jurídica. Normalmente é uma empresa, então é um DPO empresa, é um encarregado empresa, e aí, obviamente, que você precisa se certificar se nessa empresa há pessoas qualificadas, se há pessoas com formação jurídica, que conhecem proteção de dados, e pessoas que conhecem de tecnologia. Então, acho que com essa última pergunta, eu consegui, de alguma forma, atender, ainda que parcialmente, a Denise. O Enio Caldeira Pinto pergunta se em instituições de ensino superior haverá alguma mudança específica que diferencie da legislação vigente. Sim. Mesmo caso, né? Olha, as instituições de ensino, elas têm um banco de dados enorme de pessoas. Então, elas precisam, sim, se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque elas têm um número enorme de dados pessoais, né, de alunos, de funcionários, etc. Muito bem. Bom, considerações finais, meu amigo Tarcísio. Bom, foi uma grande satisfação estar aqui com vocês, né, falando sobre proteção de dados, e o João, é a segunda vez que a gente faz algo em conjunto, a gente tinha feito uma live, né, há um tempo atrás, também tinha sido bem satisfatório, então agradeço o convite e fico à disposição, né, numa próxima oportunidade, estaremos aí mais uma vez. Espero ter sido claro nas minhas exposições, né, e ter atendido aí de alguma forma a expectativa do pessoal, ou se pelo menos não atendi, pelo menos não tenho ocupado em vão, assim, totalmente em vão o tempo do pessoal aí. Olha, eu agradeço enormemente, Tarcísio, dizer aqui em nome do Eduardo Pellicer, que é representante da Faculdade Teológica Sul-Americana, agradecendo a oportunidade por ser um parceiro da organização e parabenizando pela iniciativa de apoiar essa organização de ajuda humanitária. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao Sincoval, que também nos ajudou em encaminhar enfim, buscar a política de desenvolvimento do saber, ao Cismepar, através do Marcos, obrigado à APRA, a Associação Paranaense de Supermercados, novamente à SIC, Associação Comercial Industrial de Comércio de Cambé, né? E muito obrigado e a gratidão enorme ao Instituto Brasil Estados Unidos, à Faculdade Teológica Sul-Americana, que já falamos, Valentim Turismo, e ao escritório, né, graça em especial por duas pessoas, a Ana Paula Rodrigues, né, e a Marcele Pellicer, que se desenvolveram aí totalmente no objetivo de fazer esse evento um sucesso. Queria agradecer, Tarcísio, dizer que já recebemos um convite aí para a CNT, através do programa do Marcelo Militão, e também para a TV Tarobá. A disseminação do saber é importante, é muito importante, porque num momento como esse, onde nós estamos preocupados com a perda de emprego, com a perda de empresas, acho que o saber, independentemente de onde ele vai, e o conhecimento, ela tem que chegar massificamente. Existem muitas informações que são distribuídas de maneira maciça e sem até muitos achismos, mas nós temos aí uma legislação posta, eficaz e que, como você disse com muita propriedade, ela pode auxiliar muito no momento onde nós temos uma tendência mundial de mudança, onde esses eventos podem vir a se tornar, inclusive, pós-graduações, mestrados e doutorados, como hoje já estão, virarem, né? Vou dar um exemplo para finalizar, onde eu discutia anteriormente a ida de minha filha estudar no exterior. Hoje nós estamos discutindo se ela pode estudar no exterior, vivendo ao nosso lado. Então, tudo isso são mudanças radicais que vão ocorrer no mundo e, obviamente, essas circunstâncias da Lei Geral de Proteção de Dados, de informação, são circunstâncias que certamente virão
de maneira a se eternizar nas nossas vidas. Então, professor Tarcísio, gostaria de parabenizar pela sua formação, pelo seu conhecimento, e dizer a todos meu muito obrigado. Espero que a gente possa divulgar isso, porque o objetivo do INPE, do Instituto Paranaense de Relações Internacionais, da qual eu sou um mero colaborador e apenas como realmente entusiasta, é de fazer o conhecimento chegar. Então, a todos vocês que realmente participaram, meu muito obrigado, e um bom dia a todos, um bom fim de semana, né, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, gente.